Boa noite. Estes são os principais fatos desta segunda-feira, 29 de agosto. A Alemanha Ocidental proíbe voos acrobáticos depois do acidente que matou 43 pessoas. Os números dos que querem deixar o Brasil são altos. O Brasil sempre trouxe gente para cá. Agora começa a exportar. É um forte sinal de alerta de que nossa população, especialmente os mais jovens, não vê perspectivas no país. Com a palavra, as nossas autoridades. E aqui termina o Telejornal Brasil. Os principais assuntos de hoje foram proibidos os voos acrobáticos na Alemanha Ocidental depois do acidente que matou 43 pessoas. As terras produtivas estão fora da reforma agrária. O governo vai aumentar o imposto de renda das indústrias. Este foi o primeiro número do Telejornal Brasil. A proposta do SBT é de um jornalismo imparcial, independente e apartidário. Boa noite. TVS. Logo após a implantação do TJ Brasil, nós começamos a pensar na criação de um programa com uma nova característica. Era um programa que, em princípio, iria visar as 12 milhões de pessoas da cidade de São Paulo ou 20 milhões de pessoas da Grande São Paulo. E, eventualmente, algumas outras ocorrências de algumas cidades brasileiras. Essa foi a ideia inicial. Nós queríamos apresentar ocorrências do trânsito, tragédias ocorridas no trânsito, incêndio, enchentes, o problema dos aposentados, os golpes que são dados às dezenas todos os dias, a violência doméstica e a violência no seu todo, né? Era um programa que abrangeria todos os problemas que as cidades estão tendo no dia a dia. Para tanto, nós definimos o nome de Aqui Agora, que é o nome que todos vocês conhecem já, né? E contratamos 2 jornalistas experientes, talentosos, que eram o Albino Castro e que era o Luiz Gonzaga Mineiro, da nossa sucursal de Brasília. Por que esses 2 talentosos? Porque este programa teria uma dose emocional muito forte. E para equilibrar, para não passar dos limites, nós precisaríamos 2 pessoas com muitos anos de jornalismo, que estariam aptas a ver até onde nós poderíamos mostrar imagens, né? Imagens terríveis que a gente
sabe que ocorrem todos os dias. Eles foram contratados. E nós, então, começamos a pensar nas pessoas que seriam os apresentadores e aqueles repórteres que trabalhariam em campo, né? Estou muito feliz de poder prestar essa homenagem ao grande amigo Luciano Calegari. Luciano Calegari é um dos maiores nomes da direção da televisão brasileira. Um nome tão grande e tão inesquecível e tão memorável quanto o do Boni, quanto o do Newton Travesso, do Alfredo Moya, da lendária TV Excelsior, e por que não, também como Daniel Filho. Para mim, portanto, é um orgulho poder dar um abraço nele nesse dia, como hoje, né, de especial, de homenagem ao grande nome, ao grande homem e o grande amigo que ele é. Super abraço, Luciano. Eu me sinto no dever de falar sobre o Luciano. A história da televisão brasileira deve ao Luciano Calegari muito. Quem o conhece, quem conviveu com ele, sempre vai respeitá-lo e admirá-lo. Luciano era um homem cheio de qualidades, um executivo da televisão, com uma capacidade de compreensão e com uma sensibilidade poucas vezes visto. Muito prático, muito direto e profundo entendedor de televisão. Luciano tinha ao mesmo tempo a sabedoria do mestre e a curiosidade, a inquietude do aprendiz, se é uma imagem que eu posso construir do Luciano na minha memória, na postura, no comportamento que ele tinha diante de uma coisa nova, o que ele empolgava com uma novidade. Luciano tinha uma característica, tem uma característica muito rara hoje em dia, muito rara. Ele sabia ouvir, é um escutador excelente. Sabia escutar, ouvir a todos. Uma outra qualidade que eu quero destacar do Luciano, que também é difícil, o Luciano não tinha a doença da evidência. Não era um homem de TV, um executivo de TV, um homem que compreendia a televisão, humanizava a relação da televisão, compreendia a importância do sofá, de quem estava do outro lado assistindo, e não disputava espaço na luz do estúdio. Ele era de bastidor, essencialmente. Você na televisão, num cargo executivo, se você tiver a grandeza, a sabedoria e a percepção de que você é muito importante, sem ter que estar à frente da câmera, sem ter que estar nas luzes, não disputar evidência com as estrelas, você é uma pessoa preparada para fazer bastidor de televisão. Luciano tinha isto completamente e ensinava isso muito para a gente. Uma outra coisa fenomenal do Luciano era a capacidade democrática de relação dele. Luciano tratava a estrela da companhia, a pessoa mais importante da televisão, como diziam lá, a pessoa mais importante do artístico, né? O campeão de audiência, com a mesma atenção, que o mesmo cuidado, que ele tratava uma pessoa de bastidor, a tiazinha do guarda-roupa, o seu Assis da marcenaria, um puxador de cabo. Ele sabia da importância, da dimensão de cada um daqueles para a televisão. Luciano pensava, executava com uma eficiência incrível. Luciano não gritava, Luciano não brigava, Luciano convencia pelo conhecimento, pela capacidade. Ele trazia as pessoas para perto dele, tanto do ponto de vista profissional, técnico, como afetivo. Era essencialmente afetivo. Ele não tinha o comportamento competitivo que é comum na televisão. Ele era um homem de bastidor, de chão de fábrica. Luciano compreendia a televisão como uma tela que chegava na casa das pessoas. Humanizava todo o processo produtivo. Sabia dimensionar tamanho direitinho, ele conhecia o tamanho de cada um na equipe e a importância de cada um. Era muito claro e muito prático. E eu quero registrar aqui uma das qualidades
que eu considero para um diretor de televisão, para um diretor executivo, para um executivo de televisão no alto nível que ele foi, no nível dos maiores da televisão brasileira, como Boni e outros mais, Walter Craik. O Luciano adorava jornalismo, tinha um profundo respeito pelo jornalismo. Ele oferecia todas as condições para a gente fazer jornalismo, compreendia a importância da notícia e, mais que isto, sabia o valor da informação e do valor da independência dela. O jornalismo livre, sem amarras, sem controle, sem interesses. O jornalismo que dava credibilidade pelo conteúdo. Luciano foi um defensor intransigente da liberdade de imprensa. Nos permitia fazer da nossa forma, na linha editorial, no comprometimento que a gente via, respeitava as posições. O Luciano foi responsável por muita coisa que mudou a televisão brasileira. Um programa da televisão que marcou a época e foi muito criticado pelo conteúdo, estabeleceu uma forma absolutamente nova de fazer jornalismo na televisão, que foi Aqui Agora. Aqui Agora estabeleceu um novo padrão de produção de imagem. A câmera sequenciada, a câmera nervosa, o vivo o tempo inteiro, a narração, né? Isto houve uma resistência muito grande. Luciano foi um defensor disso, ele percebeu essa mudança de linguagem. Hoje todo mundo faz isto, entendeu? Isso foi feito numa gestão de Luciano Calegari. Trazer para a televisão a imagem do âncora, foi o SBT que colocou o primeiro âncora na televisão brasileira, o Boris Casoy. O jornalismo que nós fizemos lá no SBT, com o Boris Casoy, com aquela equipe enorme, Luciano Calegari e Guilherme Stoliar, eram as duas pilares que sustentavam a nossa posição ali. A coragem de fazer um jornalismo novo, independente, comentado, analisado. Luciano Calegari foi um cara que garantiu para a gente condição de trabalhar. Luciano Calegari tinha uma percepção, uma sensibilidade enorme. Foi no período que o SBT foi para Anhanguera, que Luciano Calegari e Guilherme Stoliar bancaram essa mudança. De 88, se eu não estiver preciso nas datas, de 88 a 98, esses 10 anos que o Luciano tocou a televisão e o Calegari foi o institucional desse processo, que o Silvio estava se recusando a ir para Anhanguera, foi de 88 a 98 que o SBT se consolidou como uma emissora de respeito, de qualidade profissional. A gente lembrar, nessa época, o SBT tinha o Serginho Groisman fazendo o programa à tarde, tinha a mudança de programação com o Aqui Agora, que eu já falei agora há pouco, que alavancava a programação, entregava para o Boris com boa audiência. À noite a gente tinha a programação, tinha a Lília Vitfib apresentando o jornal, a gente tinha o Jô Soares fazendo as entrevistas. O Jô Soares começou fazendo entrevista na televisão brasileira, foi lá no Jô 11h30, no SBT, sob a gestão de Guilherme e Luciano, né? Então essas coisas precisam ser registradas. Depois do jornal, teve uma época que a gente tinha a Joyce Pascovitch fazendo uma coluna super importante lá, quer dizer, era um time da pesada que o SBT tinha sobre essa gestão de Luciano e de Guilherme Stoliar. Eles permitiam o trabalho, eles ofereciam as condições para se trabalhar, né? Hoje a gente fica vendo interferências, tirando o jornal do ar, censura, determinação de interesses, né? Esse tempo, sob o comando de Luciano Calegari, não havia o menor risco de acontecer. Ele era um cara de sensibilidade, de percepção. Ele está aí, forte, né? Tocando, recolhido na grandeza do que aprendeu, né? Então, esse depoimento para o Luciano Calegari é uma forma de reconhecimento. Eu fui chefe de sucursal em Brasília, do SBT, durante 10 anos. Eram tempos muito difíceis, de muita pressão, de muita força. O Luciano foi sempre um garantidor de que a gente fizesse da melhor forma e tocasse o barco. Luciano, um cara de sensibilidade, um cara de, sabe, de bondade extrema, entendeu? Luciano não ganhava pelo conhecimento, né? Pelo convencimento, pela amabilidade, pela gentileza. Nunca foi executivo de sala bonita, de pose, de postura. Era figura de corredor com a gente, convivendo, trabalhando, entendeu? A televisão brasileira precisa prestar uma homenagem de reconhecimento à grandeza de Luciano Calegari. E a importância do Guilherme Stoliar também.
Isso é importante que se diga aqui. O Luciano que me permita a carona do Guilherme aqui no depoimento para ele, mas os dois seguraram, os dois fizeram a grandeza do SBT, os dois fizeram a transformação do SBT, entendeu? E tem um papel fundamental na televisão. Luciano Calegari, as pessoas sempre diziam, toda vez que você encontra alguém fora do Luciano, as pessoas falam, eu amo Luciano Calegari, entendeu? E é assim que você é visto. O reconhecimento pela tua capacidade, pela tua competência, pela tua magnitude, né? Pela tua grandeza simples, é espetacular. Você é um patrimônio da construção da televisão, entendeu? E você conhece melhor que ninguém, né? Tudo que a gente falar aqui, para o Luciano, sobre o Luciano, com o Luciano, ainda vai ser pouco perto do que ele fez efetivamente. Luciano era craque, era e é craque, né? Luciano, eu fico muito feliz, muito honrado de fazer uma declaração, né, sobre você. É muito difícil, né? É muito difícil não se emocionar, porque você segurou muita barra da gente. Você garantiu qualidade de jornalismo, você garantiu independência editorial para a gente. Você foi o fiador dos projetos. Entendeu? Então a gente tem uma gratidão por você. Nesses tempos bicudos e difíceis de controle, entendeu? De fake news, você exigia o acompanhamento da verdade. Você nos dava liberdade e cobrava responsabilidade. Assim se estabelece uma relação sincera, uma relação verdadeira. E assim faz TV com qualidade. Não faz a TV da mediocridade, a TV mecânica que nós estamos assistindo hoje. Havia humanização, havia sentimento, responsabilidade, respeito, entendeu? Qualidade de conteúdo, né? Essa TV foram vocês que construíram. E eu tive a oportunidade, a sorte na vida, de ser um aprendiz de vocês. Aprendi, convivi muito, tenho muito orgulho de ter convivido com vocês e uma gratidão profunda por tudo que você fez e permitiu que nós fizéssemos na televisão responsável, com jornalismo independente, criterioso. Você é craque, será sempre craque, time dos grandes, está na galeria da televisão brasileira com toda a honra, com todo o direito e com todo o respeito. Sua bênção, Luciano Calegari. E os repórteres era um time jamais formado por nenhuma emissora. Vamos começar. Gil Gomes. Gil Gomes, o maior ibope do rádio brasileiro durante anos. Começou a trabalhar com a gente. Madalena Bonfilioli, que todos conhecem. O Celso Russomano, o João Leite Neto, o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, o homem que conseguiu parar São Paulo. Sua audiência era alguma coisa indescritível, era impressionante o programa dele. Fazia parte do nosso grupo de repórteres. O meu amigo Wagner Montes, amigo, muito amigo. Esse homem encontrou a morte com um tiro no peito. Última parada, povo dá o troco na morte do cobrador. O Luiz Ceará, de Campinas. Eu acho que você não é uma ladra, você é uma artista, né? E nem artista, porque... Como é que você fazia? Conta pra mim. Não tem história nenhuma. O Carlos Cavalcante, Elisa Nunes, Célia Serafim, Célia Bravin, Sérgio Frias, Simone Queiroz. Todos eles faziam parte da nossa equipe. Bom, falar do Luciano Calegari sempre é um prazer, né? O Luciano é daqueles caras, claro que ele tá aposentado agora, tá mais tranquilo, né, Luciano? Mas o Luciano é daqueles caras que não podem ficar de fora da televisão brasileira.
O Luciano é uma das pessoas que mais conhece televisão no Brasil. O Luciano trabalhou com o Silvio 40 e tantos anos. O Luciano é um dos grandes responsáveis, claro que com toda uma equipe, mas um dos grandes responsáveis por ter transformado uma produtora de televisão, que é o que o Silvio tinha, na segunda rede do país. E eu tive a felicidade de trabalhar, de passar uma fase da minha carreira de aproximadamente 15 anos com o Luciano Calegari. O Luciano, na época que eu estava lá, foi vice-presidente do SBT, superintendente do SBT. O Luciano sempre esteve à frente das coisas e sempre pilotou como ninguém o sistema brasileiro de televisão. Desde quando era TV Estúdios, né, quando era TVS, e depois virou Sistema Brasileiro de Televisão. Eu tive a felicidade de fazer muitas coisas no SBT, trabalhei como repórter, trabalhei com o Gugu no Viva a Noite, fiz tantas outras coisas, e depois fui ser o âncora do Aqui Agora, que foi um sucesso tremendo. Luciano, mais uma vez, poder ter esse contato com você, muito embora não seja mais direto agora, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas mais uma vez, eu quero dizer a você que para mim foi uma felicidade enorme ter trabalhado com você. E dizer para você, sou obrigado a dizer para você, que eu fiz uma coisa, certo? Que agora eu tenho que confessar. Eu suguei tudo que você sabia, viu, Luciano? Eu procurei aproveitar, nos momentos que deu para aproveitar, eu procurei aproveitar tudo que você sabia na televisão brasileira e espero que tenha contribuído de uma certa forma para o sucesso do SBT também. Olha, Luciano, um grande abraço, saúde, felicidade sempre, é muito legal. É muito bom a gente saber que trabalhou não só com grandes profissionais, com grandes pessoas, porque você é uma grande pessoa. Todo mundo que trabalhou com o Luciano sabe quem é o Luciano, o cara que é o Luciano Calegari. Tá bom? Um grande abraço. Para os senhores terem uma ideia, nós tínhamos 16 câmeras trabalhando na cidade de São Paulo. Isso, ninguém tinha imaginado que a gente pudesse fazer uma coisa dessa. Aí, com a aprovação do Silvio, né, nós fizemos isso. Então, nós estávamos presentes praticamente em toda a grande São Paulo, para facilitar a chegada rápida nos lugares aonde aconteciam as coisas. E quando não, nós tínhamos os nossos repórteres, as nossas viaturas, acompanhando o corpo de bombeiro, o carro de polícia. Então a polícia chegava para um assalto, a gente já estava ali em cima. Quer dizer, seguindo o policial com a câmera nervosa, né? Isso foi uma novidade implantada, né, no nosso jornalismo, que nos rendeu audiências fantásticas. Muitas vezes nós chegamos ao primeiro lugar, mas muitas e muitas vezes. Além disso, em algumas oportunidades, a gente colocava o Enéas Carneiro. O projeto de reforma tributária do governo não visa, como quer fazer crer, a uma real redistribuição de renda. Aumentará brutalmente a carga tributária e, como os custos são automaticamente repassados para os produtos, os preços aumentarão. Haverá mais inflação. E nós nos surpreendemos. Nós fizemos o possível que fosse um programa que o público aceitasse, mas passou dos limites. Foi sensacional. Então, das 5h30, que começava o programa, até o final do programa do Boris, por volta de 9h20, 9h30, nós estávamos com um jornalismo
muito bom, excelente, e com uma equipe que era uma das melhores do Brasil. Eu e os meus assessores, meus produtores, a gente vibrava. É como se estivéssemos no campo torcendo para o nosso time. Porque a gente torcia mesmo. Eu acho que 90% daquilo que eu havia imaginado para o jornalismo do SBT foram realizados. Era o que eu tinha na cabeça, vendi isto para o Silvio concordou, colaborou, aprovou, e nós tivemos uma marca tão grande, o jornalismo teve uma marca tão grande no SBT, que foi a espinha dorsal, praticamente, de uma rede de televisão. É claro que depois do Boris, nós entrávamos com uma linha de entretenimento que não era fácil. E eu vou ter oportunidade de contar a vocês nos próximos blocos. Então, o SBT, eu tenho certeza que o SBT tinha uma simpatia do povo extraordinário. O povo adorava o SBT, adora ainda. É claro que com essa epidemia, nada é válido porque a situação está difícil. Mas eu tenho certeza que nesse ano a gente vai superar essa pandemia. E nós vamos voltar ao normal. E espero que os meus colegas tenham a mesma garra, a mesma vontade que nós tivemos antes dessa pandemia. Eu aproveito aqui para dizer a vocês o seguinte. Eu completei 60 anos de rádio e televisão e me propus ao meu filho, Rodrigo, gravar algumas coisas da minha carreira. E eu disse a ele que era muito difícil, porque são muitos anos, é muita coisa. Sabe o que é só de programa Silvio Santos? São mais de 35 anos. Mais, quase 50 anos. Então, como é que você vai contar isso? Porque a gente... Mesmo porque a gente mudava muito. A gente não, o Silvio mudava muito. Então tem coisas que a gente esquece, nem o Silvio lembra. Então eu peço perdão a algumas pessoas que a gente não citou, que são muitas. Mas é impossível. É impossível.
Eu acho que eu não consigo lembrar nem de algumas pessoas da minha família. Então, espero que os senhores entendam o que eu estou falando e saibam que a televisão no todo, não o SBT, as outras emissoras também, devem muito a vocês. Porque sem vocês nós não existiríamos. Até o próximo bloco.